Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, nós estamos dando início à série de estudos sobre a carta aos Efésios. E eu pretendo aqui, se assim o Senhor nos permitir, estar esmiuçando aqui o conteúdo de Efésios, capítulo a capítulo. Amém? Então eu gostaria de convidar você a ficar neste estudo até o final. Vou postá-lo dividindo em vídeos para que não fique muito comprido, para que mais pessoas tenham acesso a ele. Amém? E se você puder, já vai deixando seu like, coloque comentários, compartilhe com outras pessoas para que esse estudo bíblico chegue até mais pessoas. Amém? Então, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 1, onde Paulo explana sobre a herança da qual Cristo nos fez participantes por intermédio de sua graça. Amém? Vamos ler aqui versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, o que o apóstolo Paulo aprendeu aqui com Jesus Cristo, ele usa para chamar os seus irmãos. O que ele entendeu é que Cristo nos santifica. Então, o mérito, de dizer assim para os irmãos, olha, você é um santo, não está na pessoa em si, mas está naquele que nos santifica. Quando Cristo nos fez irmãos, quando Cristo nos fez participantes desta família, Ele nos santificou. E por causa disso, o apóstolo Paulo então chamava os seus irmãos de santos. Olha, aqueles santos que estão em Éfeso, ele está dizendo aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus Cristo, aqueles que foram comprados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. É disso que ele está falando aqui. Amém? Versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Muito bem. Esse versículo 3 aqui, o apóstolo Paulo vai começar a relatar algumas bênçãos que nós temos, do qual ele chama de herança dos santos. Irmãos, pensem no significado da palavra herança, Nós recebemos isso a partir da morte de Jesus Cristo. Esta é a nossa herança, é um direito adquirido. Então, a partir desse versículo, Paulo vai dizer para nós o que ele chama aqui de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo vai falar aqui é sobre toda a herança que Jesus nos concedeu, é sobre todos os direitos, toda a obra que Jesus veio para estabelecer. Então aqui Paulo fala de libertação, cura, santificação, restauração, tudo isso que foi adquirido por Jesus Cristo para nós, foi comprado por Jesus Cristo para nós. Então, quando Paulo fala todas as bênçãos espirituais, ele está falando sobre isso. Amém? Vamos dizer assim, ele fala de uma maneira ampla, mas nós podemos
ir a fundo, né, juntando aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina através dos evangelhos, com aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nas suas cartas, e nós podemos entender bem o significado de bênçãos espirituais. Porque aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala das obras que Cristo fazia nos evangelhos, e continua fazendo, e continuou fazendo após a sua morte, e continuou fazendo após a sua ressurreição, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui que o Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, Paulo está falando de bênçãos que o Senhor Jesus Cristo nos deu autoridade, nos deu acesso, nos deu o caminho para nós alcançarmos. Então, você imagina a seguinte situação, só para fazer aqui uma analogia. Você imagina que tem um objeto que está num lugar bem alto na sua casa, como por exemplo em cima de um armário, em cima de um guarda-roupa, mas você é uma pessoa de pequena estatura e precisa de alguém para alcançar aquele objeto para você. E aquela pessoa então alcança o objeto que estava fora do seu acesso e vai colocar ele em cima de um móvel que está na sua estatura. Isso vai fazer com que você tenha acesso a ela. O que o Senhor Jesus Cristo fez foi pegar algo que estava fora do nosso acesso, né? As bênçãos espirituais, como por exemplo libertação, cura, santificação, restauração, enfim, tantas outras coisas. Ele pegou isso e trouxe ao nosso acesso. Bom, e agora faltou a outra parte, que é você alcançar este objeto, né? Ou você alcançar esta bênção. E esta bênção se alcança por meio da fé. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, você com fé naquilo que o Senhor Jesus Cristo já nos deu, com fé na palavra de Deus, você alcança estas bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais. É mais ou menos quando você pega algo da palavra de Deus e você ora em cima daquilo e você toma posse crendo que você já tem aquilo porque está escrito na palavra e você sabe que a palavra de Deus não pode mentir. É isso que o apóstolo Paulo está nos explicando aqui. As bênçãos espirituais já nos foram dadas através da cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz, ele deixou o acesso todo pronto para nós. Mas agora, por meio da fé, é que nós esticamos os braços para poder pegar estas bênçãos. Amém? Da fé em Cristo Jesus. Tá certo? Versículo 4 vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A minha versão bíblica diz caridade, né? Minha versão é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Eu não sei qual é a palavra que está aí na sua versão. Pode ser caridade ou pode ser amor. Mas eu fui para o grego e lá no grego está escrito ágape. E nós sabemos que o significado da palavra ágape é o amor de Deus, né? Aquele amor sacrificial, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, Jesus nos trouxe para ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A palavra irrepreensível eu também fui buscar na interlinear do grego e no léxico está descrito assim, que é uma pessoa sem culpa,
sem mácula, né? Nós podemos dizer que é uma pessoa que não tem nenhuma acusação sobre ela, que é inculpável. Irmãos, Cristo é o princípio e o fim da obra de Deus em nós. Arraigados em Cristo Jesus, o cristão torna-se sem culpa, sem mácula. O cristão torna-se uma pessoa que não pode ser acusado. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, né, que nós somos repreensíveis diante dele em amor. Então, neste momento, o apóstolo Paulo está falando do olhar de Cristo para nós. Ele está falando que quando Jesus olha para nós, nos olhos dele está o amor, pelo qual ele nos vê desta maneira, irrepreensível, inculpável, santificado. Olha, irmãos, o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Quão precioso é conhecer todas estas coisas. Que nós possamos receber essa palavra misturada com fé, receber em nossos corações para que essa palavra germine. Versículo 5 agora. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então ele disse, né, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Olha só, irmãos, que privilégio. Jesus foi lá e nos comprou para sermos dele, para sermos aquisição dele. Ele nos amou tanto. Isso aqui é Paulo falando sobre o grande amor que Jesus tem por nós. Nos adquiriu para ele mesmo. E ele fala aqui, né? Segundo o beneplácito de sua vontade. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Está dizendo assim, olha, segundo a benevolência da sua vontade. E pegando ainda mais profundo nesta palavrinha, nós temos segundo a boa vontade de sua vontade. Parece redundante, irmãos, mas não é. Isso aqui, o apóstolo Paulo está querendo dizer que foi feito sem que tivesse sido obrigatório. Foi feito desobrigadamente. Ele não tinha obrigação. Ele fez por amor. Ele fez por boa vontade. Esse é o amor de Cristo pela sua vida. Mas talvez aí na sua mente tenha ficado ainda uma pergunta, né? Mas como é possível que eu seja inculpável, que eu seja santificado? E todas estas coisas que o apóstolo Paulo está falando, é por causa disso que o apóstolo Paulo vem então com o versículo 6 que diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui, né, para louvor e glória da sua graça. Ou seja, para reconhecimento com louvor do que a graça de Jesus Cristo opera em nós. E aí você pode me perguntar, mas o que é que a graça opera em nós? Irmãos, nós precisamos lembrar, para falar sobre isso, daquele texto onde, em 2 Coríntios, né, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo diz assim, olha, tem um mensageiro de Satanás que me esbofeteia, do qual eu já orei 3 vezes para o Senhor afastá-lo de mim. Mas Jesus respondeu assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, nós não temos que entender que a Bíblia é algo estático, né? Aquilo foi dito apenas para Paulo e ponto final. Não, irmãos, a condição de Paulo é a mesma que a nossa. Nós temos problemas dos quais nós não conseguimos nos livrar e dependemos da graça. E temos que entender que a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Ou seja, é como se nós tivéssemos que conviver com uma amputação e recebemos uma prótese, e aquela prótese é a graça. Eu não sei se está ficando claro da maneira como eu estou dizendo aqui para vocês, mas a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é perfeita em nós porque nós somos falhos. Essa falha nos faz dependentes da obra do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos da obra de Jesus Cristo, não precisaríamos da graça. É por causa disso que o Senhor Jesus Cristo nos explicou que ele veio para os doentes e não para os sãos. E é tão sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, que ele vai ainda completar dizendo: pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então nós somos agradáveis não como pessoas, não como carne, vamos dizer assim, mas como aqueles que receberam a graça, sim, estes sim são agradáveis a Cristo. Agradáveis no amado. Então, para Jesus nos ver aperfeiçoados, para ele nos ver completos em sua obra, ele tira de nós as vestes esfarrapadas e sujas do pecado e nos reveste com roupa limpa pela graça da qual ele próprio é o autor. Então, você imagina o seguinte exemplo. Você é uma criança que está brincando no barro e você fica tudo sujo, sua roupa tá suja. Então a mãe pega aquela criança, né? Pega você, vai te banhar, vai trocar a sua roupa, né? Mas essa roupa não é qualquer roupa. É uma roupa que ela teceu, que ela costurou, que ela lavou e alvejou. Irmãos, eu tô falando esse exemplo para comparar com a obra de Cristo através da graça em nós. Essa é a graça do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Ele teceu, costurou, lavou e alvejou essa roupa que hoje nós vestimos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, está ficando claro? Coloque aqui no comentário se você tiver alguma dúvida ou se você está entendendo esse estudo. Amém? Irmãos, eu queria ir um pouquinho mais além, mas o vídeo está ficando comprido. O horário também está excedendo aqui. Eu vou começar a trabalhar daqui a pouquinho. Então eu vou deixar o restante para o próximo vídeo. Amém? Eu espero que você esteja recebendo as palavras do Senhor Jesus Cristo e que o seu coração tenha ficado muito leve, muito feliz por tudo aquilo que você está conhecendo a respeito da graça de Deus, a respeito da obra que Jesus já fez por nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.